Você já parou para pensar o que acontece com alguém que foi queimado no dia do julgamento? E se o corpo virou pó? Se as cinzas foram jogadas no mar, no vento, ou esquecidas num canto qualquer? Será que Deus ainda encontra essa pessoa? Será que ela ainda será ressuscitada? Ou será que está perdida para sempre? Talvez essa pergunta nunca tenha passado pela sua cabeça, mas para muita gente, ela é real, dolorosa, assustadora. E a verdade é que, por trás dessa dúvida, existe um medo muito maior, o medo de ser esquecido, de ser deixado para trás, de não existir mais. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Existe alguma esperança para quem já se foi e teve o corpo destruído? Fica comigo até o fim deste vídeo, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar completamente a maneira como você enxerga a morte, e mais ainda, a vida. E antes da gente continuar, já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. A pergunta é pesada, eu sei, mas ela precisa ser feita, porque no fundo, não é só sobre cremação. É sobre pessoas que morreram em tragédias, em guerras, em incêndios. É sobre quem foi perdido no mar, esquecido no deserto, enterrado sem nome. É sobre quem foi ignorado pela história, mas não será ignorado por Deus. O juízo final não é um mito. Não é uma cena de filme. É um dia real, já marcado no relógio eterno de Deus. Um dia onde os mortos voltarão à vida. Todos, sem exceção. E se isso é verdade, e é o que a palavra de Deus afirma, então nós precisamos conversar. Porque essa não é uma dúvida técnica. É uma questão de eternidade. Eternidade não se resolve com o achismo. Eternidade se decide aqui, agora, enquanto ainda dá tempo. Então olha para mim e escuta isso. O que você vai ouvir hoje não é só para quem morreu. É para quem ainda está vivo. É para você. Porque talvez, a pergunta que você mais precisa responder hoje, não é e os cremados? E a sua alma está pronta para esse dia? Agora fecha os olhos por um instante e imagina essa cena comigo. Um trono, mas não é qualquer trono. É o trono branco, alto, imenso, intocável. Assentado sobre ele, está aquele diante de quem até o céu e a terra fogem. Nada se esconde, nenhuma alma escapa. E diante desse trono, todos os mortos, grandes e pequenos, ricos e pobres, famosos e esquecidos, reis, mendigos, políticos, anônimos, todos de pé, todos diante do mesmo juiz. Não tem plateia, não tem defesa, não tem desculpa, só existe a verdade. Essa cena não é simbólica, não é uma metáfora, ela está registrada em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante. E se você nunca leu esse texto, você precisa ouvir isso agora. Vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos. Sim, os livros. E dentro deles, cada ato, cada escolha, cada palavra que foi dita, e também as que foram caladas, cada pensamento escondido. Cada amanhã eu me entrego. Cada depois eu mudo. Tudo estará ali. Tudo será lido. Sabe aquele momento em que você achou que ninguém viu? Deus viu. Sabe aquela atitude que você pensou que tinha sido esquecida? Está escrita. Sabe aquela chance que você teve de mudar e não mudou? Está registrada. Esse trono não é sobre condenação imediata. É sobre justiça. É sobre verdade. É sobre um Deus que ama tanto, que nos deu a vida inteira para escolher o caminho certo, e que agora, diante de todos, vai julgar com total justiça. O trono é branco, porque é puro, é justo, é santo, e diante dele, não existe título, religião, aparência, influência. O que conta é se o seu nome está no outro livro, no livro da vida. E se você pensa que ser cremado pode te esconder desse dia, escuta isso. Nem a morte, nem o fogo, nem o tempo conseguem apagar o que Deus decidiu lembrar. E Ele lembra de você.
Agora imagina a terra se abrindo. Imagina o mar devolvendo tudo o que engoliu. Imagina o vento trazendo de volta as cinzas espalhadas pelo tempo. A Bíblia diz que o mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o inferno também entregaram os mortos que neles havia. Apocalipse 20:13. Isso significa que nenhum corpo, nenhuma alma, nenhum ser humano se perde no esquecimento de Deus. Nem mesmo os que viraram poeira. Nem mesmo os que foram cremados. Nem mesmo os que desapareceram sem deixar vestígios. Nesse dia, a criação inteira obedece à voz do Criador. O mar vai se agitar e cuspir o que antes guardava em silêncio. A terra vai estremecer e devolver os corpos há muito enterrados. O vento vai trazer de volta o que os olhos humanos nunca mais enxergaram. Porque a ressurreição não é uma questão de lógica. É uma questão de autoridade. E quando Deus falar, tudo o que foi considerado perdido vai voltar. Você consegue imaginar esse momento? Milhões, bilhões de pessoas sendo chamadas pelo nome, corpos sendo restaurados, almas sendo reconectadas, histórias sendo reerguidas. A cremação não é um fim. O mar não é um esconderijo. O esquecimento humano não é esquecimento divino. O que para nós parece impossível, para Deus é simples como uma palavra. Ele apenas dirá: voltem, e tudo voltará. Você tem ideia do que isso significa? Que Deus nunca perde o que é dele. Ele não depende de matéria, de caixão, de cinzas, de localização. O mesmo Deus que formou o homem do pó da terra também é o Deus que ressuscita o que o mundo inteiro já considerava destruído. Então, quando a pergunta vier, e os que foram cremados? Lembre-se, a criação escuta a voz de quem a criou. O mar escuta, a terra escuta, o pó escuta. E no dia do juízo, todos vão responder, inclusive você, porque nesse dia, não existe esqueceram de mim. Existe apenas uma realidade. Ninguém se perde aos olhos de Deus. Nem no fogo, nem no mar, nem no tempo. Agora pensa comigo. E quando não sobra nada, quando o corpo vira cinza, e a cinza se perde no vento, quando nem os ossos restam, quando a ciência diz, acabou, o que Deus faz com isso? A lógica humana para aí. A razão diz, impossível. Mas a fé olha para o céu e lembra de quem Deus é. O nosso limite não é o limite de Deus. O fim da matéria não é o fim da existência. A cremação pode confundir a mente humana, mas não altera a memória divina. Porque ele não precisa de um corpo intacto para reconhecer uma alma. Ele não precisa de estrutura física para recomeçar uma vida. Sabe aquele pensamento que diz, se não tem mais corpo, como vai ter ressurreição? Ele nasce do medo, nasce da dor, nasce do nosso apego àquilo que conseguimos ver, tocar, medir. Mas Deus não é medido por nada disso. Ele é espírito, ele é eterno, ele é soberano. Quando a gente diz cinzas ao vento, parece que é o fim, parece que tudo se perdeu. Mas o vento que levou também obedece à voz do Criador. E o mesmo Deus que separou as águas do mar com um sopro, também é o Deus que junta cada partícula daquilo que o fogo levou. Porque ele não esquece o que criou com as próprias mãos. A dúvida sobre a cremação não é só científica. Ela é emocional. Ela revela o nosso medo mais profundo. O medo de sermos apagados. De sermos irreconhecíveis. De sermos irrelevantes demais para sermos lembrados. Mas Deus não precisa de átomos para lembrar quem você é. Ele conhece você antes da matéria, antes do seu nome, antes do tempo. E no dia da ressurreição, até o que foi reduzido a nada voltará à vida. Porque o nada, nas mãos de Deus, é só o começo de tudo. Então não tema o que seus olhos não conseguem entender. Tema viver como se Deus não pudesse te ver. Porque Ele vê, sempre viu, e vai ver você, até no meio das cinzas. Você já tentou contar os grãos de areia de uma praia? Impossível, né? Agora imagina Deus. Ele sabe exatamente onde está cada partícula, cada grão, cada átomo, cada célula. E não apenas sabe, Ele governa sobre tudo isso.
A Bíblia diz que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que ele saiba. Você entende o que isso significa? Que nada, absolutamente nada, se perde dele. Nem mesmo o corpo que virou cinzas. Em 1 Coríntios 15, Paulo fala sobre o corpo ser como uma semente. Algo que é enterrado, mas que um dia brota em forma de glória. Ele diz, é semeado o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Ou seja, Deus não precisa do corpo original. Ele gera algo novo a partir do nada. Daniel 12 diz que os que dormem no pó da terra ressuscitarão. E João, em Apocalipse 20, confirma, os mortos foram julgados, cada um segundo as suas obras. Todos, inclusive os que não têm mais corpo físico. E sabe por quê? Porque o Deus que criou o mundo do nada, também tem poder para restaurar o que o mundo destruiu. Você acha que o fogo, o mar ou o tempo conseguem vencer o Criador? Você acha que um forno de cremação é mais forte que o sopro de vida que saiu da boca de Deus? Não é. Nunca foi. Deus não trabalha com limites humanos. Ele não consulta a lógica antes de agir. Ele não precisa que o corpo esteja inteiro para trazer alguém de volta à existência. Isso muda tudo. Sabe por quê? Porque prova que a ressurreição não depende de como você morreu. Depende apenas de quem é o seu Deus. Ele conhece cada fragmento do seu ser, cada molécula, cada sopro, cada lágrima. E no dia do juízo, ele vai reunir o que ninguém mais consegue juntar. Porque a soberania de Deus não é parcial. Ela é total. E o Deus que fez o barro virar homem, também é o Deus que faz cinza se tornar em eternidade. Confie nisso. O seu Criador não se esquece de nada que criou com amor, nem mesmo de você. E no fim das contas, o que realmente importa não é o que fizeram com o seu corpo depois da morte. Não é se você foi enterrado, cremado ou desapareceu no fundo do mar. O que realmente importa é o estado da sua alma diante de Deus. Porque um dia, tudo volta ao pó. É o que está escrito em Gênesis 3,19. Do pó vieste, ao pó tornarás. E também em Eclesiastes 12,7. O pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Ou seja, o corpo é só uma casca, frágil, temporária, passageira, mas a alma carrega a eternidade. E sabe o que isso quer dizer? Que Deus não vai julgar a forma da sua morte, mas a verdade da sua vida. Ele não vai abrir o seu caixão, ele vai abrir o seu coração. Enquanto a gente se preocupa com o destino do corpo, Deus está olhando pro destino da alma. Enquanto você pergunta, e se eu for cremado? Deus pergunta, e se você não estiver preparado? Porque o julgamento não será sobre pó ou cinzas. Será sobre luz ou trevas, sobre arrependimento ou orgulho, sobre fé ou rejeição. E não adianta ter o corpo mais bem conservado do mundo, se a alma estiver morta por dentro. Não adianta ter túmulo, mármore, flores, se por dentro não havia vida com Deus. O corpo volta à terra, mas a alma vai para a eternidade. E a pergunta mais importante não é como você vai morrer, mas como você está vivendo. Porque não é a cremação que condena, é a ausência de Cristo, é a vida sem arrependimento, é a alma que rejeita a verdade. Hoje, Deus não está olhando para o seu passado físico, Ele está olhando para a sua condição espiritual. Então para de se prender à matéria. O que Deus quer é a sua alma. Viva de um jeito que, no dia do juízo, Ele possa dizer, essa alma é minha. Porque no fim, não é sobre cinzas, é sobre eternidade. E se tudo isso ainda parece difícil de acreditar, lembre-se, não é a matéria que dá vida ao espírito, é o espírito que dá vida à matéria. A Bíblia é clara em Romanos 8:11. Se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo também dará vida aos seus corpos mortais. É o Espírito de Deus quem traz vida. Não importa se o corpo virou cinzas, se foi devorado pelo tempo, ou perdido no abismo. Quem ressuscita é o Espírito. Quem comanda a vida é Deus.
Jesus mesmo disse em João 5:28-29: Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Todos, não alguns, não só os que foram sepultados, não só os que têm caixão, nome, túmulo, todos ouvirão, até os que ninguém mais lembra, até os que não deixaram vestígios, até os que o mundo já esqueceu. Porque a voz que chama é a mesma que criou. E quando essa voz falar, até o que parece morto vai voltar a respirar. Deus não depende de matéria. Ele é espírito. Ele sopra vida onde ninguém mais vê esperança. Sabe aquele medo de ser esquecido, de ser irrecuperável, de já ter ido longe demais, de não ter mais volta? Deus te alcança até aí. Não existe profundidade que sua voz não atravesse. Não existe escuridão onde seu espírito não entre. Você pode ter sido quebrado, destruído, rejeitado. Pode ter se sentido invisível. Mas o Espírito Santo não precisa de nada além de uma alma disposta a ouvir. E se você ainda está aqui, ouvindo isso, é porque Deus está te chamando. Ele está dizendo: eu ainda sopro vida. Eu ainda ressuscito. Eu ainda amo. Então não duvide do poder que levantou Jesus do túmulo, porque é esse mesmo poder que vai te levantar também. Mesmo que só tenham restado cinzas, mesmo que só tenha sobrado silêncio, a voz que ressuscita já sabe o seu nome, e quando ela chamar, nada poderá te impedir de viver. E se existe um momento que você não pode adiar, é agora. O presente é o personagem decisivo da sua história, porque o amanhã nem sempre vem. A Bíblia é clara em Hebreus 9:27. Está ordenado que os homens morram uma só vez, e depois disso vem o juízo. Não há segunda chance depois que a vida se vai. Não há recurso. Não há tempo extra. Cada dia que passa é uma oportunidade que não volta. E se você pensa que a forma da sua morte vai mudar o seu destino, pense de novo. Não é como você morre que importa. É como você vive. É como você responde à voz de Deus. É o que você faz enquanto a vida pulsando no seu peito. Enquanto você adia, a eternidade não espera. Enquanto você procrastina, a vida continua correndo. E a pergunta que um dia fará toda a diferença não será sobre o corpo, mas sobre a alma. Eu aproveitei o tempo que Deus me deu. Cada escolha importa. Cada palavra dita ou calada importa. Cada gesto de amor, cada ato de perdão, cada entrega verdadeira importa. Deus não julga a quantidade de tempo que você teve. Ele julga o que você fez com o tempo que teve. E o que você faz hoje ecoa para sempre. Então não espere se sentir pronto. Não espere entender tudo. Não espere se sentir perfeito. O agora é tudo o que você tem. O agora é a sua chance de voltar o coração para Deus. De dizer: eu escolho a vida. Eu escolho seguir Jesus. Eu confio no Espírito que dá vida. Não importa quão quebrado você se sinta. Não importa quão perdido você já tenha estado. O presente ainda é seu. E ele ainda pode ser suficiente para mudar a eternidade da sua alma. Hoje é o dia de ouvir. Hoje é o dia de agir. Hoje é o dia de decidir. Porque quando você olha para o futuro, lembre-se, o amanhã não é garantido. E a eternidade está te esperando. Escolha viver com Deus agora. Não depois. Não mais tarde. Agora. E agora chegamos ao ponto mais importante de tudo. O dia do juízo não será sobre quem foi enterrado, quem foi cremado, quem desapareceu ou quem deixou rastros. Será sobre Deus olhando para sua alma. Não há engano. Não há truques. Nada escapa aos olhos dele. E talvez você esteja pensando: e se eu ainda não estiver pronto? Saiba que a misericórdia de Deus não tem limite enquanto a vida pulsando em você. O que pesa no fim não é o corpo, mas a alma que responde ao chamado divino hoje. O corpo volta ao pó. O mar devolve o que engoliu. O vento dispersa o que parecia perdido. Mas a alma permanece. Ela vai carregar tudo o que você fez, cada escolha, cada momento de entrega ou de rejeição, cada arrependimento ou cada perdão negado. E mesmo que você tenha se sentido invisível,
esquecido ou indigno, Deus nunca esqueceu você. Ele conhece seu nome, conhece sua história, conhece cada lágrima silenciosa, cada dor guardada, cada oração que ninguém ouviu. E nesse dia, Ele vai chamar cada alma de volta. E a grande pergunta se torna: e a sua alma? Como ela responderá? Não espere para viver a eternidade depois. Não espere que o amanhã traga chance de arrependimento se o hoje já está aqui. Porque o hoje é o momento em que você pode se colocar nas mãos de Deus, entregar seu coração, permitir que Ele transforme a sua vida e prepare sua alma para a eternidade. E se você está sentindo isso agora, se essa mensagem está mexendo com algo profundo dentro de você, não deixe passar. Não deixe para depois. Clique em inscrever-se agora. Ative o sininho, porque aqui, neste canal, nós vamos juntos caminhar pela verdade que transforma vidas, pela fé que dá coragem, pelo amor que restaura até as almas mais feridas. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir que Deus nunca esquece ninguém. Curta, comente, mas, acima de tudo, faça parte da nossa comunidade que busca viver de verdade, hoje, enquanto ainda há tempo. Não adie a eternidade. Não espere ser lembrado pelo mundo. Seja lembrado por Deus. Comece agora. Inscreva-se.